97,9. Manhã Comunitária. Entrevista. Agora são 10h04. Como eu já antecipei aí para vocês, hoje nos estúdios da Liberdade FM recebemos como convidado o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento Rural de Santa Helena, Daniel Moro, que também é engenheiro agrônomo, agricultor, tem bastante conhecimento técnico, conhecimento de vida aí, para falar sobre este assunto tão pertinente que vamos amarrar aí especialmente com a data que celebramos ontem, né, Dia Mundial da Água, trazendo também essa questão tão especial e importante que é, às vezes, a falta dos recursos hídricos, que a gente já sabia, mas não imaginava que ia chegar tão cedo, né, Daniel? Muito bom dia. Bom dia, Cindy, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade FM. Daniel, para a gente começar, explica um pouquinho qual que é a missão, a função, as atividades que acontecem aqui em Santa Helena através desta secretaria que é da Agricultura e Abastecimento Rural. Então a secretaria é bastante grande, né? Atende toda a agricultura no geral e também está junto com o Departamento de Abastecimento Rural, né? Que é a água que chega até as residências das pessoas, na área urbana e também na área rural, onde não é atendido pela Sanepar, principalmente na área rural, né, que temos uma demanda muito grande desses recursos hídricos e que está, que nem você comentou, está cada vez mais escasso devido à grande estiagem também que temos agora, mas já repor água do aquífero precisa muita chuva, né? Precisamos falar de milímetros acima de 200, 400 milímetros e passar de 1.000 milímetros no ano, até mais, para poder assim repondo o aquífero, onde que vai estar tendo esse armazenamento de águas subterrâneas para depois serem captadas através das bombas lá no poço artesiano. Eu lembro, Daniel, de quando eu estudava, né, na escola, e aí a gente via aqueles mapas, né, das bacias hidrográficas, e era um orgulho imaginar, né, visualizar que o aquífero, estamos sobre o aquífero Guarani, né, que é um dos maiores do mundo, inclusive, e hoje você me traz essa informação de que este aquífero, né, esta camada de água subterrânea está com um nível muito baixo. E isso, claro, né, tem essa questão da estiagem, que está cada vez mais expressiva, né, ano após ano, né, acaba atingindo níveis maiores, né, e também o uso, às vezes, desenfreado de uma água que era destinada para a subsistência, para as pessoas beberem, sendo utilizada de outra forma. Como é que vocês, né, como é que isso veio, essa informação veio, e como é que está sendo lidado com isso? Então, assim, o problema das águas subterrâneas, né, até eu estive me informando também, participando de palestra com hidrogeólogos, professor lá da Universidade Federal do Paraná, que veio no município de Santa Helena, num evento ano passado, se não me falha a memória, na semana também do Dia Mundial da Água, que é 22 de março, né, explicando um pouco melhor, passando essas informações, como funcionam as águas subterrâneas, né. Temos aqui uma riqueza no nosso aquífero Serra Geral, que é o mais superficial, e também temos o aquífero Guarani, que precisa chegar numa profundidade acima de 500 metros até 1.000 metros. Tem poços aí de 800 metros de profundidade. Só que, segundo o professor, né, nós participamos das palestras, participei segunda-feira passada, agora dia 16, lá na Itaipu também, com o mesmo professor, apresentando novamente dados do projeto Hidrosfera. Então lá na oportunidade também ele comentou que cada vez mais escassa, né, então não está chovendo o suficiente para repor esse aquífero, né, para termos água com mais abundância. E os poços são limitados também, então se nós fazermos uso da água sem controle, já está faltando assim, né, temos os caminhões-pipas que acabam socorrendo também, principalmente na produção agropecuária, que é uma demanda muito grande, que a água, em primeiro lugar, para as pessoas, né, para o ser humano, depois para os animais. Claro, não podemos parar a produção agropecuária.
O município de Santa Helena hoje é o 4º VBP do estado do Paraná, dentro de 399 municípios. E a produção agropecuária que alavancou tudo isso, juntamente com a produção de grãos, claro, né? Todas as produções aí agrícolas do município. Mas principalmente aves, suínos, gado de leite, gado de corte, e alavancou o município para hoje ser o 4º VBP do estado do Paraná. E como essa produção agropecuária usa a água? Então, para quê? Além para os animais beberem? Então, assim, os poços artesianos, nós temos no município 110 poços que o município cuida, então através do Departamento de Abastecimento Rural. Quero até mandar um alô para o pessoal lá, agradecer o trabalho de toda a equipe lá no abastecimento. Se não me falha a memória, 18 a 20 funcionários, contando toda a equipe, entre encanadores, eletricista, pessoal lá da gestão, da gerência, tem o pessoal concursado também, operador de máquina, o pessoal que trabalha com a troca de bombas também, então é uma equipe grande, assim, e a demanda de trabalho é grande também, né? Que é bastante poços para administrar. E esses poços acabam baixando o nível, nós estamos lá hoje com a equipe trabalhando, até vou levantar a questão lá da linha Vera Cruz, estamos dias passando lá para ver o que está acontecendo, mas nós não temos dados precisos ainda, que é toda a tubulação subterrânea, se tem um cano estourado próximo de córregos ou próximo de açudes, algumas tubulação passa dentro das propriedades. Também não encontramos o cano estourado, foi substituído a bomba produz 16 mil litros de água por hora e porém ainda está faltando algumas residências, né? Então é um trabalho assim intenso, a gente pede também a compreensão da população que estamos sanando os pontos mais críticos aos poucos, né? E então a água, além do consumo humano, ela também demanda uma grande produção na agropecuária. Temos dados, levantamento com produtores também, o consumo para a suinicultura, a cada 1.000 animais de suinicultura em terminação, no mínimo 15 mil litros por dia, né? Isso por mínimo, dia? Por dia. Então, para quê? Para lavar? Para consumo dos animais, daí lavar as pocilgas, tem um sistema de gotejamento também, que o produtor usa, tem aquele sistema de chiqueirões grelhados, né, as pocilgas grelhadas na terminação, também nos crechários, que falam dos leitões são menores, né, que chegam com 7 a 8 quilos e saem depois para terminação de 20 a 22 quilos. Então, embaixo desses fossos, nós dizemos assim, na suinicultura, uma demanda grande de água que fica armazenada para depois fazer a liberação desses dejetos que vai para as esterqueiras, né? Então, a demanda é muito grande. E tem uma quantidade de poços, claro que os produtores têm, alguns estão operando, outros não, mas estão todos ligados na rede pública, principalmente no interior. Então, esses cada mil suínos, 15 mil litros de água por dia é retirado dessa rede, que vai também para as casas, também para o consumo da população em geral, também é utilizado assim. Isso. É bastante, hein? É bastante. Fora a avicultura também, que dá outra demanda. Agora não tenho os dados precisos aqui, mas se não me engano, a cada 60 mil aves, também em torno de 15 mil litros por dia. Na média, né? As aves, então, não tem tanto desperdício, mas também elas consomem uma grande quantidade de água. E nós temos a grande expansão agropecuária no município, bastante chiqueirões, vários aviários. Vamos pegar um tempo atrás, tinha uma comunidade lá de 40 famílias, um exemplo, talvez tinha 2 aviários, 2 chiqueirões. Hoje tem 40 famílias, tem mais de 30 empreendimentos agropecuários, né? Além de aviário, chiqueirão e mais gado de leite, gado de corte também que está. E esses estão todos na rede pública praticamente. Então a demanda é muito grande e daí acaba faltando água para pessoas que estão morando na parte mais alta. O poço não mantém a quantidade de água suficiente para atender toda essa produção e também para o consumo humano. O consumo humano não é muito grande, né? Mas está faltando para o consumo humano justamente para a expansão agropecuária. Quando um produtor resolve investir, né, em alguma produção dessas, é feito algum estudo de viabilidade hídrica, né, na propriedade, para saber se pode usar, se tem alguma possibilidade de fazer um poço ali ou alguma forma disso? Isso, não é de hoje, os produtores estão sabendo, já estão orientados, né,
principalmente quando vai fazer um financiamento. Hoje a própria instituição financeira pergunta como é que está o recurso hídrico lá, se consegue ter água suficiente para manter a produção. Nós também ali, enquanto Secretaria da Agricultura e Abastecimento Rural, nos programas da agricultura, também agora nos projetos novos, principalmente, nós estamos pedindo, então, a construção desse poço, se o produtor não tem ainda, e se ele tem, que venha operar o poço 100%, porque a rede pública não dá mais conta. Expandiu muito rápido a agropecuária e tem poços de várias vazões, né? Tem poço que produz 5 mil litros de água por hora, tem outro poço que produz 30, outro 15, outro 20. Então tem que fazer esse cálculo de demanda nas propriedades para ter água suficiente. Hoje não está tendo, nós sabemos que não está tendo, senão os caminhões-pipa não estavam dia a dia, de final de semana também, 24 horas, não digo 24 horas, né, porque não tem como, mas chegou a ser levado água para socorrer lá uma suinicultura, que o produtor tem o poço dele, acabou queimando a bomba, não tem tempo hábil em troca, principalmente à noite, que o motorista se deslocou levar água 10 horas da noite, até enquanto algumas situações mais tarde. Mas muitos produtores então estão operando os poços, outros não, mas a gente está pedindo aí a compreensão de todos, que venha ativar esses poços a sua capacidade máxima na produção agropecuária. E não é assim, o consumo é grande, mas se ele tem um poço na propriedade, ele seja autossuficiente em água, em recursos hídricos, então a rede pública ela pode ser desligada, que daí não vai faltar água para o próximo morador lá na frente, que talvez nem tenha a suinocultura ou avicultura, uma atividade agropecuária, talvez ele nem tenha, pode ter lá animais lá para subsistência, talvez, ou nem tenha, né? E ele acaba não tendo água na sua propriedade. Então, assim, a gente vê como que é uma união de esforços. Nós temos no município de Santa Helena, né, enquanto, logo que eu assumi a secretaria, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, nós viemos já desde o início cobrando a equipe, fazendo o levantamento, não deixar caixas de água que abastecem as comunidades derramando. Acontece eventual problemas, mas já estamos sanando isso, falta poucos pontos aí que acontece ainda alguma caixa derramando, claro que queima o fio boia, esse fio boia que leva a energia lá para desligar a bomba do poço lá no reservatório, ele oxida fácil, daí ele acaba não funcionando direito. A fio boia não desarmando a bomba, ela enche a caixa e vai ficar derramando. Então nós fizemos esse trabalho, resolvemos praticamente quase todos os pontos de problemas que nós tínhamos. Tem alguns ainda que acontecem, né? É um problema que vem acontecendo, queima a boia, tem que ir lá fazer a substituição, a população está sempre avisando, a gente tem o subprefeito que faz um trabalho em conjunto também, avisa, a equipe está a campo, as próprias pessoas avisam, o pessoal vai lá, faz a reposição da boia para também parar de ter esse desperdício. Então, na ponta lá também o produtor, quem está usando essa água, esse recurso hídrico, fazer a parte dele também. Então, assim, talvez tenha lá, na produção agropecuária, tem lá um gado de leite ou de corte, tem uma boia mecânica que está com defeito. A mangueira lá aberta, irrigando grama, irrigando capim. Então, e sendo utilizado água potável para isso. Isso, e numa crise hídrica que nós estamos passando, a bomba não dá conta, o poço vai acabar secando. Então é muita demanda de água, nós temos que começar a cuidar, não é de hoje, né? Esse problema já vem recorrente de vários anos, e ele vai cada vez estar aumentando mais, porque a expansão agropecuária continua, né? Nós temos na Secretaria, se não me falha a memória, mais de 18 terraplanagens prontas para serem construídas, alguns já estão construindo, outros já finalizaram, em aviário e chiqueirões. Gado de leite também de corte, expansão de confinamento também. Então, cada vez demanda mais água. Então, Que tipo de alternativa poderia ser feita, né? Porque a produção agropecuária demanda dessa água, mas é água potável, que está faltando para famílias, nas casas de famílias, né, para abastecimento humano. Que tipo de alternativa poderia ser feita, tanto para melhorar essa fiscalização, para ter talvez um limite de metros cúbicos de água, ou então de utilizar um outro tipo de, por exemplo, cisternas, não sei, né, de captar a água de chuva, para poder ter mais sustentabilidade nisso. É pensado alguma coisa sobre isso?
Isso já foi conversado também com alguns produtores nessa questão de cada propriedade, cada empreendimento agropecuário, seja suinicultura, avicultura, principalmente suinicultura, ter um sistema de cisterna, né, de fazer o retorno dessa água, voltar para a granja. Você não consegue no primeiro momento de a água voltar sendo potável, mas principalmente para gotejamento na suinicultura, também para lavar as pocilgas, lavar os animais, que as empresas também exigem o animal limpo quando vai para o frigorífico, e tem uma demanda grande no carregamento do lote lá, que usa muita água. Fazer esse retorno, instalar cisterna também é importante, buscar alguma outra captação de água, talvez alguma mina que esteja próximo da propriedade que consiga fazer uma captação alternativa também, é muito importante. E a questão dos poços, né? Nós fizemos um levantamento também, se não me falha a memória, em torno de 298 poços particulares no município e mais 110 no município. Então, se for pôr em operação 298 poços que os agricultores têm nas propriedades, operar ele 100%, ele fica autossustentável em recurso hídrico dentro dessas propriedades, o problema é resolvido rápido. Então, sempre eu costumo falar assim, a gente está fazendo um trabalho de curto, médio e longo prazo, e conscientização precisa o produtor também estar ciente dessa demanda, e cada vez está mais escassa. Se fosse chover abundante, não teria esse problema, que um tempo atrás até estava mais ameno, né? Estava mais controlado. Hoje é difícil, sempre tem um problema, o problema é recorrente, e se nós não unirmos esforços com o poder público, Prefeitura Municipal, Secretaria da Agricultura e Abastecimento Rural, vereadores, Câmara de Vereadores, sociedade civil organizada, cada um fazer sua parte, nós já temos problemas, vamos continuar o problema e vamos vamos lá pensar lá na frente, as futuras gerações vai ficar cada vez mais difícil para elas também, né? Temos que fazer algo agora, cuidar dessa água para ter para as futuras gerações. E ainda cuidar do fator contaminação que pode acontecer, não podemos assim sair fazendo poços à vontade, aqui tem água à vontade e vamos construir poços à vontade. Daqui a pouco um poço, o próprio professor falou, um poço compromete a vazão do outro muito próximo e também aumenta os riscos de contaminação, né, quando tem muito poço aberto. Alguns poços acabam sendo abertos, não dá uma vazão suficiente, acaba não operando mais, acaba deixando ele desativado, vai construir outro. Então tem esses problemas também, até o próprio professor falou, imagina um poço tem poços no Paraná aí de 400 mil litros por hora, 200, 100 mil litros por hora, é uma riqueza muito grande. Imagina um poço desse vier a ser contaminado por N fatores que pode acontecer, né? A própria produção, né, dos suínos. Carga de nitrato no solo, que vai lá para o lençol freático, nitrato é o dejeto suíno que forma própria adubação na agricultura, lá a adubação química é nitrato também em grande quantidade. Isso vai levar para o lençol da água, vai contaminar. Então, resolver o problema de contaminação de água com cloro é fácil, mas tirar um metal pesado lá, tirar um nitrato, tirar contaminação por agrotóxico, isso é difícil, né? Então e quanto vai custar para fazer isso? Então, quanto mais a gente cuidar dessa parte e evitar o desperdício da água, nós vamos ter água para um bom período aí, sem, vamos dizer assim, daqui uns anos ter que captar água do lago para suprir a demanda. Então, quanto custo maior vai ter? Então, a gente ainda está em tempo de nós cuidarmos dessa água subterrânea, que é pouco estudos nisso, até o professor falou, faculdade de Geologia, se não me falha a memória, só em Curitiba. O professor é professor doutor lá, eu não lembro se ele se formou lá ou de outra faculdade. Então tem poucos profissionais da área. E para construir um poço também, as empresas que constroem poços, eles têm o geólogo que vai lá fazer o estudo, onde é o ponto melhor para perfurar esse poço, que dê uma vazão suficiente, ou que venha atender, né, a demanda. Eu sempre costumo dizer assim, a água ela não sai da torneira, ela chega até a torneira, né? E para chegar até a torneira, o poço está lá construído a 150, 200 metros, talvez mais, talvez menos. Tem uma bomba instalada naquela profundidade, temos bombas instaladas até em 150 metros, a mais, até 200 metros. E você comentou antes que que essas bombas, tem muitas bombas que acabam queimando porque diminui o nível, né, do poço, e aí ela trabalha no seco e
estraga. Isso. Está acontecendo isso. Isso, está acontecendo em alguns poços, aí já aconteceu. Então é difícil até estamos fazendo estudos, questão dos poços. Nós temos o histórico do poço, quando ele foi construído, quanto que é a vazão do poço, que ele opera no nível dinâmico. A capacidade de operação da bomba ali do poço, mantendo o nível da água. Um exemplo, o poço produz 10 mil litros de água por hora. Essa bomba tem que ficar lá naquela profundidade X, vamos dizer em 84, 100 metros, fazendo a captação, sugando só 10 mil litros de água por hora. Se nós pôr uma bomba sugando 15 mil, o poço não mantém o nível da bomba operando e ela vai abaixando o nível. A coluna de água pode ser lá que tenha 10 metros de coluna de água nesse poço de 8 de diâmetro, né? 8 polegadas de diâmetro. Então ele vai tirar mais água que ele produz, a bomba vai acabar queimando porque ela não pode ficar trabalhando no seco, ela refrigera a água. A própria água mantém o motor operando para não esquentar e poder o bombeador fazer a captação de água. Então tem tudo, é bem detalhado, bem técnico essa questão. Teve um poço ali na linha Vera Cruz, que a equipe foi lá ver, nós buscamos o histórico. Vamos pôr um equipamento mais potente. Mas eu falei, não vai resolver, porque daí ele vai acabar captando mais água, nós vamos estar gastando dinheiro, vamos ter que pôr outra bomba, vai queimar a bomba. E esse poço, o histórico dele, se não me engano, em torno de 20 mil litros por hora. Talvez não chega bem, porque é um histórico muito antigo, que o nível do poço artesiano, ele aumenta e diminui conforme as chuvas, né? A água superficial, quando está baixando a água de um rio, de uma sanga, pode contar que o poço também está baixando o nível. Naturalmente. Ele trabalha em sintonia. Então isso o professor deixou bem claro. Tá tudo que é da água está conectado, isso, né? tudo conectado, exatamente. Então essa bomba tá lá tirando 16 mil litros. Então 16 mil litros de água por dia com várias pocilgas ligadas na rede. Aí ali nós estamos agora verificando, até a equipe foi hoje de manhã novamente, procurar o cano, deve ter um cano estourado, deve ter cano amassado, até foi matéria em alguns sites aí, esse trabalho que o pessoal estava fazendo, e foi hoje de manhã voltar lá fazer, tentar descobrir o que tem. Então a bomba está na capacidade máxima daquele poço, na linha Vera Cruz, um exemplo, né? São Vicente Chico, o poço lá não consegue manter a capacidade, o que a comunidade gasta de água. O caminhão-pipa todo dia leva água no reservatório da comunidade. Então temos, se não me engano, 5 pontos críticos que nós vamos estar fazendo poços novos. Lá no São Vicente Chico, um problema recorrente, sério, temos que fazer um poço, torcer que dá um poço bom, né? São Roque da Serra, linha São Brás, ali na linha Felicidade também tem problema. Agora tivemos lá no IBC também, tem uns problemas. Pontos altos, né? Pontos altos, IBC, São João. Aqui entre Moreninha e São Roque tem um poço ali, está na propriedade do RAC também, deslocou uma rocha quando foi feita a troca da bomba, a bomba não era suficiente para manter, para suprir a quantidade de água, lá nós sabíamos que poderíamos pôr uma bomba um pouco mais potente. A hora que foi feita a substituição, deslocou uma pedra, né, porque não tem como, pode acontecer. Deslocou uma pedra e travou, saiu a bomba, daí para pôr a outra ela travou. Ela está na metade do poço, então a bomba está com timer ali para não queimar, também tem essa opção, né? Então ela trabalha umas horas e fica desligado algumas horas para o nível do poço ser reposto, para depois ela liga e vai operando de novo. Então ali vai ter que refurar esse poço. Então na licitação já está no departamento de projetos, lá na Secretaria de Planejamento, para posterior licitação. Então vamos perfurar 5 poços novos e refurar esse que deu esse problema que até então não tinha. Foi na semana... Bastante coisa para fazer, né? Uns 15 dias que aconteceu esse problema. Isso, tem... Daniel, me explica qual que é a missão, o que tem sido feito pela Comissão Municipal de Acompanhamento e Fiscalização da Água na Área Rural, que é o Confágua, que foi nomeado, né, acho que em setembro do ano passado, a nova comissão. O que essa comissão faz, né, para acompanhar esses trabalhos e para fazer esse monitoramento e para sugerir, né, essas soluções? Então a comissão está trabalhando, iniciou os trabalhos. Até eu estive acompanhando ano passado algumas visitas e nós fomos em loco verificar. Não consigo estou todo dia a campo, sim, mas não consigo acompanhar todos os trabalhos, né? Tem várias demandas na agricultura, mas já acompanhei o trabalho da comissão, né? A Confágua, que ela está com o intuito de orientação,
fiscalização assim do uso adequado da água, e nós estamos numa conversa com os produtores, elaborando um termo de ajuste de conduta que nós identificamos que era importante, porque o produtor, alguns estão operando o poço, né, na capacidade parcial ou total. Então nós temos entregado alguns documentos já para o produtor, alguns já foram até na secretaria. Agora nós estamos definindo lá, já temos pronto, bem dizer, só ver últimos ajustes de um termo de ajuste de conduta com o produtor, né, para ele também estar ajudando nós, aí a comissão, estar operando o poço, depois a comissão volta lá, confere, auxiliando ele também na documentação necessária, que o IAT agora está cobrando a outorga de água nos poços, principalmente quando vai vencendo as licenças para alojamento de aves, suínos, onde que tem um poço na propriedade. O IAT é o órgão também que monitora e fiscalizador do uso da água, adequado da água, né? Então eles estão cobrando isso, precisa ser instalado um hidrômetro macro no poço para saber quanta água aquele poço está produzindo e qual a demanda da propriedade. Então esse trabalho da Confágua também está junto, embutido, né? E agora nós vamos retomar os trabalhos, né? Já temos vários produtores que nós entregamos esse documento, e agora vamos voltar a operar os trabalhos para juntos, né, unindo esforços, nós conseguirmos ir sanando esses problemas. Então o município está fazendo a parte dele. Então de 115 poços nós vamos para 120, e a ideia então é, com esses 5 nos pontos mais críticos, sanar já esse problema. E daí com a união de esforço dos produtores que tem esses poços nas propriedades, e os próximos empreendimentos novos que estão sendo construídos, principalmente agora também no programa Desenvolve Agro, também que o produtor está no projeto do financiamento agrícola, que ele vem lá também para o município reembolsar uma quantidade de juros, ele tem o projeto do poço também para construir, para não estar mais usando a rede pública para abastecimento, que não está dando conta. Uhum. Acho interessante só a gente pontuar ainda se há algum trabalho da recuperação das nascentes. Como é que isso é feito? Porque também é bastante importante, né? Os poços acessam ali o lençol freático, né? As camadas, mas e as nascentes? Elas estão sendo cuidadas em Santa Helena? Isso, tem também a questão das nascentes, que hoje está com a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, né? O secretário Valdecir Voma está lá com a equipe. Na época ela estava vinculada ao meio ambiente junto com a agricultura, né? Agora então ela está lá com os serviços urbanos. Várias nascentes já foram recuperadas no município, em convênio com a Itaipu. Eu agora não tenho certeza se a Itaipu já está com outros programas ou não. Tem cooperativas também que está com projetos de recuperação de nascentes. Tem produtores que já nos procuraram também, que solicitaram alguma ajuda lá de máquinas, ajustar, a fazer a escavação da nascente, algum tubo, o que o município estava ajudando para também fazer esse trabalho, né? Então, nessa situação dá para se conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, ali, de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Eles devem ter algum auxílio lá, assim, ajuda. A princípio, eu não sei se tem recursos, né, que era sempre convênio com a Itaipu. Mas teve várias recuperações de nascentes que aconteceram no município em anos atrás, se não me engano, a gestão passada também teve. E alguns produtores estão fazendo por conta também, né? Outro dia teve um produtor lá na linha Gaúcha que pediu auxílio de máquinas, nós mandamos a máquina lá, ajudar ele mesmo está recuperando uma nascente e vai fazer essa captação para uso animal, para o consumo animal. E daí lá também tem um problema para chegar água na parte alta, lá na linha Gaúcha, mas o poço é um poço muito bom, que tem suficiência em água. Nós precisamos organizar o recalque, lá chama uma outra caixa no meio, para pôr uma bomba dentro dessa caixa para jogar água na parte mais alta. Já existe isso, já estamos fazendo. Vamos aumentar aquele reservatório para ter mais tempo da bomba ficar trabalhando, porque também ali ela vai desligar quando baixa o nível da caixa, ela desliga automaticamente. Então, se aumentar o reservatório, vai ter mais tempo dessa água mandando na parte alta e vai enchendo os reservatórios dessas pessoas. E em casa a gente continua fechando a torneira, né? Quando vai escovar o dente. Mas é uma ação mínima, né? Se for comparar aí ao quanto é utilizado, né, na produção, né? Esse número que você me falou deixa a gente bastante assustado, né? 15 mil litros por 1.000 cabeças de...
entendemos a importância da produção agropecuária, mas ainda é de se questionar aí como isso interfere no dia a dia dessa população que está sendo afetada com a falta de água para o consumo, para cozinhar, para se banhar, para necessidades básicas, né? Isso, o consumo humano é 150 litros a 200 litros dia, né? Então, pegar uma família de 4 pessoas, em média, vai dar 18 mil litros por mês de consumo, né? Humano, contando toda a parte, contando tudo, desde lavar roupa, consumo, né, para beber, enfim, sanitário, as necessidades básicas, vamos dizer assim, tudo, né? E então não é tanto, agora na agropecuária é bastante. E temos também algumas situações que acontecem, nós também, aproveitando o espaço, pedir a compreensão dos produtores, de quem está produzindo lá. O pessoal vem trazer para nós algumas denúncias de água em açudes, né? O açude também hoje está abaixando o nível pela estiagem. Então, se nós vamos jogar água lá no açude, vai faltar para as pessoas. Isso não tem, ela vai infiltrando, está seco, vai baixar o nível. E aí não tem como nós manter a rede pública. Não tem como, porque é muita demanda. Vai e bota uma tubulação lá, vai mais de 5 mil litros de água por hora dentro do açude, 2 mil litros, que seja, o que for, até uma mangueira simples, ela vai ter vai levar muita água da rede pública para o açude e não vai resolver, vai dar uma amenizada, então... Temporária. Para a suinicultura também. Tem muitos produtores agora construindo poços que o IAT permite pôr água do poço artesiano no açude. Ou que tenha lá na propriedade um recurso hídrico muito bom, que tenha uma água abundante, que ele consiga manter esse açude sem pôr água da rede pública, porque não está fácil de nós conseguirmos dar conta. Eu sempre falo para o prefeito municipal de Marasquim, para a vice Fabrícia, na cobrança que nós temos aí, a gente está trabalhando dia a dia, final de semana. Ontem eu estive lá na linha, lá em São Roque da Serra. Sábado também tivemos acompanhando trabalhos, fomos com o pessoal do plantão na linha Veracruz. Então todo dia tem problema, todo dia tem as demandas, e estamos fazendo nossa parte, e também precisamos que as pessoas também façam, né? Para chegar a resolver, sanar esse problema definitivo. Definitivo, 100% é difícil, porque sempre vai ter uma demanda grande, mas com compreensão, com conscientização, cada um fazendo sua parte, nós vamos chegar a resolver o problema sim, com certeza. Esperamos. Daniel, obrigada pelas informações, bastante informação técnica aqui, mas também dando uma noção às pessoas, aos santelenenses, de como que estão essas questões, né? Esperamos que as fiscalizações continuem acontecendo, que as atividades aí para melhoria do abastecimento, especialmente lá das famílias, né, que precisam de água, né, como todos nós, aconteçam, que as pessoas se conscientizem mais, os produtores. Tem uma fala aqui da Nadir, né, que a água se planta, a gente tem que reflorestar, né, porque isso também é fundamental, né, se a gente retira todas as árvores, acaba prejudicando muito nessa questão do abastecimento de água, porque tudo está realmente interligado, né, a gente precisa falar sobre isso, porque é uma questão que provavelmente vai ficar cada vez mais evidente e vai afetar, infelizmente, a todos nós, né, Daniel? Obrigada. Obrigado, espaço aqui também da Rádio Liberdade. Quero aqui mandar um alô também para a Nadir, está fazendo um trabalho aí também junto com a rádio, com a CUT, né? Eu acho que essa divulgação, esses trabalhos, até estive conversando com ela outro dia lá na secretaria, e defender, né, essa causa é importante. Precisamos, além de defender, nós temos o nosso problema, vamos resolvendo, e precisamos da compreensão, a conscientização de todos para nós melhorarmos isso. E com certeza cuidar do meio ambiente envolve questão de plantio de árvores, recuperação. Uma nascente ela é recuperada onde tem a parte das árvores ali, cuidado, né, e replantando mais ainda onde está faltando, para termos um clima melhor e não ter problema com escassez de recursos hídricos. Muito obrigado. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento Rural fica à disposição da comunidade santelenense, dos produtores. Estamos aí à disposição para ajudar. E também, se tiver alguma demanda, algum problema aí, que o pessoal sabe que tem problemas aí com água,
e está sendo um uso indevido, podem nos comunicar que nós vamos estar denuncia. Vamos estar tomando as providências cabíveis de acordo com a lei. Eu vou estar vendo agora com o jurídico, questão de... Ninguém quer multar ninguém, né? Eu sempre falo assim, eu acho que não há necessidade de chegar a esse ponto. Mas eu acho que precisa ter a conscientização de saber que o uso indevido, ele vai faltar para o próximo, né? Para o nosso semelhante lá que precisa tanto de água. É triste a gente chegar numa propriedade, já cheguei em várias, que a pessoa não tem água nem para beber, precisar ir comprar água porque não chegou lá. Quando chega, alguns pontos de madrugada que não abastece nem o reservatório mínimo que ele tem lá de 500 litros na propriedade, que vai descarregando toda na rede pública, em aviários, chiqueirões, com reservatórios grandes de 15, 10, 20 mil litros. Então ele precisa estar uniforme para ter para todo mundo. Então ele tem que estar... Chama equidade, né? Isso, exatamente. E se os poços produziam uma quantidade abundante, que a bomba tiraria o que o poço produz, não estaria faltando. Então a gente sabe que na prática não é isso, não é dessa forma que funciona. Desculpa alongar um pouquinho mais, né? Quando diz o poço produzir a água, isso até que não é exatamente isso, né? Ele está retirando a água, não é que a água está sendo produzida realmente ali, ele está sendo retirado lá do aquífero, né? E jogado para cima, e infelizmente por conta da estiagem aí não está sendo reposto. Isso. É isso aí, nossas entrevistas aqui na Rádio Liberdade FM. Água e produção agropecuária, né? Fazendo aí através da campanha de educação socioambiental vinculada ao espaço socioeducadora CULT Sala Verde, que foi certificado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, a nossa rádio comunitária.